Olá, gente! Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui em mais um episódio, né, do Manas Doc. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma fase mais curtinha, mas muito especial também na nossa vida profissional, que foi a fase que a gente tinha já terminado a nossa faculdade, a gente tinha trabalhado um tempinho, né, no PSF, e a gente resolveu realmente focar e dedicar exclusivamente para a nossa preparação para prestar a residência, né, Camila? E aí, assim, apesar de ter sido uma época curta, né, durou mais ou menos uns 3 meses, foi uma época que marcou muito a gente, porque foi muito um intensivão, né? Então, me fala um pouquinho sobre o que te marcou dessa fase, o que você lembra dessa fase que a gente viveu. Primeiro que esses 3 meses, como você falou, né, que teve uma duração de 3 meses, parece que foram 12 meses, né? Foi um ano. Muito engraçado, porque foi uma fase muito intensa na nossa vida, nas nossas vidas, porque a gente decidiu que ia prestar a residência e assim que a gente resolveu, a gente falou assim, não, então já que a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer mais nada, a gente vai ficar por conta disso, vamos estudar? Então tá. E aí, eu vou ter que falar que a coisa que mais me marcou, sabe o que foi? Imagina. O toque do celular de acordar. Foi isso que eu tinha imaginado. Que a gente colocava pra despertar, eu acredito que era 5h30 da manhã. Era bem cedo. A gente começava a estudar, né? Começava, né? A gente colocava, despertava 5 horas. 5 horas, verdade. 5 horas da manhã. E a gente acordava com aquele toque que era todo dia. Hoje em dia, se eu escutar aquele toque de celular, eu acho que eu até volto, sabe? As emoções voltam para aquela época. Não, eu acho que eu começo a chorar de novo de tensão. De, ai meu Deus, será que eu vou passar nessa residência? Mas a gente acordava. Eu acho que isso que me marcou bastante foi do acordar. E a gente tomava café, lembra? A gente tomava um café. E enquanto a gente tomava café, a gente assistia algum vídeo motivacional. Você lembra? Porque assim, foram 3 meses. Então, 3 meses muito intensos que a gente vai conversar aqui. Mas assim, eu quero falar a primeira parte que tanto me marcou foram esses vídeos motivacionais que faziam a gente ter coragem e força para estudar o dia inteiro, sabe? Então, a gente assistia clipes, eram de músicas que motivavam a gente, né? Ou então algum tipo de recorte de filme que nos deixavam mais emocionadas, né? Motivadas. Ou então tinha uns filmes de Jesus, não sei se você lembra. Demais, era isso que eu tinha achado na hora que você falasse se eu adivinhava, né? O que você tinha pensado que mais te marcou. Porque eu achei que era o que mais marcaria nós dois ao mesmo tempo. É que a gente tinha a nossa rotininha, né? Nessa época. A gente colocou uma rotina muito bem montadinha, porque a gente falou assim, não, já que a gente realmente vai abrir mão até de trabalhar durante 3 meses só pra estudar mesmo, a gente tem que ir com força total, né? Dar tudo de si. E aí a gente ficou muito disciplinada e a gente acordava 5 horas da manhã, até 5, assim, tinha esse prazinho da gente tomar um café, acordar, né? E assistir alguma coisa até 5h30. 5h30 a gente começava a estudar, aí depois a gente almoçava, lanchava e só ia dormir 10 horas da noite, né? E era todos os dias num quartinho minúsculo, né? Um quartinho bem pequenininho. Então você tá lembrada, né? E aí, o desenho, né, de que a gente chegar nele, que a gente assistia, era que a gente nunca tinha parado pra assistir, porque eu não parava pra fazer tempo, que eu não parava pra olhar alguma coisa 5 horas da manhã na televisão. E ele passava na Record, né, um desenho que eu falava assim, a gente falava assim, vamos assistir uma besteirinha aqui enquanto a gente toma café. E esse desenho, ele tem tanta profundidade, né, hoje em dia eu pego de vez em quando um episódio ou outro pra assistir no YouTube mesmo, e depois a gente pode até colocar o linkzinho, porque assim, eu acho que ajudaria, acho que seria bom pra crianças, pra adultos também. São desenhos, né? Leves são leves. E sempre tem uma mensagenzinha, assim, e tantas vezes parece que a mensagem falava pra gente naquele dia, né, assim. E era muito bom. Então, assim, isso que me marcou bastante. Então, era o toque do celular, então não era uma coisa tão boa assim que eu tinha que acordar. E o desenho, né, na realidade eram histórias bíblicas, né, tinha Novo Testamento, Velho Testamento, e isso deixava a gente um pouquinho mais, um pocão, né, bem forte, pra gente seguir o dia. E como a Bárbara falou, a gente tinha nosso dia bem esquematizado para não perder tempo mesmo, né, para estudar tudo. E assim, como era tão intenso, foi tão intenso esses 3 meses, foi assim uma coisa que a gente não saía, né? A gente lembra? A gente não saía para nada. Isso dava até 10 horas da noite, lembra? Isso dava até 10 horas da noite, parando só para comer e não tinha final de semana.
Não tinha nada. Porque, na realidade, a gente tinha trabalhado um tempo no PSF e nesse tempo que a gente trabalhou, a gente não estudou, né? A gente ficou realmente só ali no PSF. E depois, quando a gente parou para estudar, a gente tinha 3 meses para poder estudar. E é muita matéria, não é muita matéria? Gente, é muita coisa para estudar. E... Assim, o que é diferente da época do cursinho, que assim, pra mim, é que assim, pelo menos eu tava estudando tudo o que você teria muita aplicação na sua vida, né? Um tipo muito diferente de estudo. Porque quando você tá no cursinho, você vai estudando várias áreas que às vezes você tinha coisa que você nunca mais ia usar, ia ver. E dentro do estudo dessa época, eu acho que foi um tempo proveitoso nesse sentido também, porque assim, você entra muito mais preparado para a própria residência também, sabe? Então assim, eu lembro que a gente tinha a nossa sistemática tanto de estudar, a parte teórica também, a gente resolvia muita prova, e as provas tinham muitos casos clínicos que também foram ajudando muita gente, né? E a gente foi até para São Paulo, não sei se você lembra. Lembro, de um curso que a gente fazia, preparatório para o vestibular, né? Que muita gente aí, desculpa, pro vestibular, já tô pensando no vestibular, na residência. E a gente fazia os estudantes de medicina sabem qual que é esse cursinho aí, que todo mundo faz. E teve esse preparatório em São Paulo, que era da parte prática, né? Então, assim, a gente fez, além de estudar esses 3 meses, a gente foi para São Paulo, fez a parte prática, que é, porque muitas residências, elas pedem a parte prática, né? Então, você tem que saber, e tem macetes, querendo ou não, você tem um jeito de fazer a prova que se você fosse sozinho, você não dá muito conta não, tanto pela ansiedade e a tensão da hora, que você tem que saber o tempo, como que o professor quer que você responda, e isso tudo ensinava lá, então foi muito legal, porque a gente foi para São Paulo, né, passeou ainda por cima e fez o curso. Acho que a questão é essa também, é você treinar como você vai se portar em uma prova prática, porque a gente estava bem que na época de transição, na época que a gente foi prestar nossa residência, foram as primeiras residências, inclusive não eram todas, a maioria ainda tinha só prova escrita mesmo, e já estavam tendo as primeiras residências com o que a gente chama de OSCE, né, que é a prova prática, que tem ator, que simula um caso clínico e que você tem que passar a conduta na hora, e acaba que, por mais que às vezes você saiba sobre o conteúdo, né, e você saiba também atender o seu paciente na prática, na hora de uma prova, com toda a atenção, você imaginando que tem que um professor passar, que o professor, acaba que aquilo te deixa extremamente tenso, né? E aquele treinamento que a gente faz ajuda muito a gente na hora da prova, né? Demais. Então, assim, a gente teve esse complemento da parte prática e os nossos estudos, porque na realidade os nossos estudos também eram baseados com relação a esse curso que a gente fazia, né, preparatório. Então a gente resolveu, eles davam muitas questões pra gente, a gente resolvia muitas questões, eu acredito, aí até uma dica, né, não sei se vale até hoje isso, mas assim, realmente resolver muitas questões, fazer a gente conversar muito, lembra? Eu lembro que uma pergunta que, a questão, né, a gente lia uma pergunta e aí a gente começava a discutir, aí lembra que a gente começava e debatia, se bem que era muito bom estudar com você, né? Então a gente debatia o caso, não, e se fosse assim, se fosse desse jeito, não sei se você lembra, aí a gente ficava conversando, aquela pergunta ela se desdobrava em muitas coisas, a gente ia procurar na internet. Porque o que eu tava falando pra você, é a época que é muito mais legal de estudar, porque você tá estudando coisas práticas, coisas do seu dia a dia, né, da sua rotina mesmo, como médico mesmo, do que na época do cursinho, que você tem que estudar muita coisa que você não tem tanta aplicabilidade prática, e são coisas muito vastas, né? Então nessa fase realmente é desgastante a rotina por ser pesada, mas o estudo em si, o conteúdo em si era muito melhor, né? Porque realmente era muito mais sobre o que você estava vivendo e acaba que deu para aprender muita coisa nessa fase, foi muita fase de muito aprendizado intenso, né? E nós duas, como sempre, a gente estava querendo muito que desse certo da gente fazer a mesma residência, no mesmo lugar, juntas. A gente queria dar continuidade pro nosso processo da faculdade, né? Então, não sei se você lembra, mas a gente queria por tudo e a gente torcia demais para que desse certo de a gente fazer a residência junto também, né? Nossa, nosso sonho, né? Como foi um sonho na faculdade, estender esse sonho para a residência também, né? Então, assim, a gente estudou e queria prestar também nos mesmos lugares e se Deus quiser, vamos passar no mesmo lugar e vai dar certo, né? Então, assim, foi uma outra ansiedade que a gente tinha, né? Ai, meu Deus, porque lógico que a gente sabia que tinha a chance de uma passar e outra não passar, né? Ou então passar em lugares separados, ou nenhuma passar. Tem essa chance também, né? Porque não é fácil passar na residência, né? A gente sabe que, assim, são
várias faculdades, se bem que na nossa época não tinha tantas faculdades, eu falo no mesmo lugar que a gente queria aqui em Goiânia, né? Na realidade a gente não queria nem sair de Goiânia, lembra? A gente acabou aqui, prestando em Goiás, né? No geral, a gente prestou em outros lugares daqui também. Mas a gente não queria sair daqui, então, mesmo assim a concorrência já era grande, né? Então a gente já tinha esse medo, não é uma época fácil, assim, essa tensão. Querendo ou não, você fica pensando na sua cabeça, é um outro vestibular. Eu tô aqui na cabeça que é vestibular, mas é um outro vestibular, porque é uma outra prova, é uma outra avaliação, é um outro medo de você não passar. É lógico que só tem uma coisa que eu acredito, que o peso é menor. Você já tá trabalhando, se você não passar, você vai trabalhar. Nossa, muito menor, muito menor. Outra coisa, você já sabe que você já tá com sua profissão certinha, né? Você já tá bem mais tranquilo em relação a isso. Diferente. Você tem outras opções também, se você não passar na residência, você tem várias outras opções, né? Então, realmente, o peso é muito menor. Acho que aquela fase de cursinho não existe não existe fase como aquela. Mas você está estudando muito também, mas a fase de cursinho mesmo para pré-vestibular é muito mais difícil. Porque se você não passar, você não tem plano B, aí você tem que arrumar outro tipo de profissão, outra coisa assim. E aí pra gente não, a gente já tava dentro da profissão que a gente queria, a gente só queria o plus, né? Que era o mexer com o público que a gente tinha sonhado, que a gente passou a sonhar, né? E por mais que assim, a gente pense assim, não, mas agora você já é médico, já tô tudo tranquilo, mas o engraçado é assim, quando você começa a ter um novo sonho, a pensar, não, agora eu quero tal coisa. Hoje em dia eu faço um paralelo com as tentantes, assim, que eu vejo assim, por exemplo, as pacientes que estão tentando engravidar e às vezes não conseguem. Gente, às vezes eu conheço essa pessoa, ela, há pouco tempo atrás ela nem sonhava e de repente virou o sonho da vida. A partir do momento que uma coisa vira um sonho pra gente, é sonho, sabe? E aí você quer demais aquilo, você luta demais por aquilo e você sofre também com o processo. Então pra gente, por mais que, não, tô tranquila agora, já sou médica, mas você começa com o processo de, não, mas eu gostaria muito de fazer a especialidade que eu escolhi, que eu sonhei e trabalhar na área de atuação que realmente é a que eu escolhi no final do curso, né? E é engraçado que esse sonho que você fala, assim, a gente coloca na cabeça, é um sonho de querer chegar lá e até imagina já lá, né? Já imagina na residência e parece que nada mais serve. E como eu falei, a gente poderia voltar a trabalhar normal, como a gente trabalhou no PSF, tem 1000 opções, como você falou, mas querendo ou não, o sonho e realmente tem um peso na decisão e na consequência. Eu acredito que quando a gente coloca um sonho, alguma coisa, um objetivo lá na frente, querendo ou não, a gente atrai aquilo. Sim. Poderia acontecer de não ter passado na residência, mas eu acredito que o sonho, ele às vezes não tá ali onde você quer, né? Mas de alguma forma iria atrair aquilo pra você, né? E eu acho, assim, por mais que a gente sonha, a gente já tinha 2 sonhos, né? Porque a gente sempre pede mais, né? Além da gente querer a especialidade em si, a gente também queria fazer juntas, né? E isso a gente conversa hoje em dia, né? A gente se bastava muito na época da faculdade, né? E acaba que isso privou, entre aspas, a gente de se permitir conviver mais com outras pessoas, de desarnar e tomar as iniciativas de forma individual, tomar decisões sozinha, sempre era muito compartilhada e isso acaba deixando a gente meio acomodado, assim, fica mais fácil pra gente. Não, peraí, eu acho que é isso aqui, mas esqueci, você concorda? Se eu errar, você erra junto. Tá ótimo. Então, eu acho que estava, assim, acredito nisso, que estava nos planos de Deus realmente, que a gente precisava de um tempo, né, separadas, e graças a Deus, assim, o desfecho foi muito positivo, que a gente passou na mesma época, foi umas cabeçadas que às vezes passou uma, não passou a outra, e a gente continuou tentando prestar em outros lugares para ver se a gente conseguia passar as 2 juntas. No final das contas, a gente aceitou a realidade de que não, nós realmente vamos fazer separadas a residência, né, e eu acho que hoje em dia, olhando para trás, realmente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A gente não teria crescido tanto que a gente cresceu se não fosse isso, né? Se a gente não tivesse um tempinho pra cortar o cordão. Cortou mesmo? Será? Eu acho que Mas não, foi muito bom mesmo. Eu acredito que foi um crescimento. Na época eu não entendi muito não queria acreditar que a gente ia fazer separado, porque realmente eu lembro que foram várias provas que a gente fez, e como a Bárbara falou, uma passava, a outra não passava, né? E aí vamos para a próxima. E na época, os resultados eles saíam separados, né? Então, a gente fazia a prova,
coisa de alguns dias depois a gente já sabia o resultado. E ainda tinha prova depois em outro lugar. Então a gente foi tentando, né? Tentando. Eu lembro que a gente começou em novembro, foi coisa de novembro a gente começou as primeiras provas. As últimas provas foram em janeiro. E a gente, assim, já prestava e já estava estudando de novo, continuou. Agora, uma coisa que eu lembro direitinho, que depois que a gente terminou, né, esse calvário de 3 meses aí, que a gente conseguiu respirar e que aí a gente passou, meu Deus, é lógico que ainda com um pouquinho de sofrimento, porque a gente já sabia que ia fazer separada, mas que alívio, né? Que respiro que foi, porque realmente a gente foi um intensivão, né? Foi um intensivão. Foi intensivão mesmo. Mas que eu guardo com, assim, tem umas partezinhas do intensivão que eu guardo com muito carinho mesmo. Aquele quartinho lá que a gente passava o dia inteiro e as horinhas do nosso cafezinho matinal lá assistindo nossos desenhos. Eu acho que foi uma época que foi muito curtinha, mas que marcou bastante. E foi uma fase de preparo e que depois, logo em seguida, a gente foi trilhar uma fasezinha que a gente mal se viu, né? Porque na época da residência, vocês vão ver depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a fase da nossa residência. É uma fase que a gente trabalha demais a conta, você nem não vê sua família, você não vê ninguém. Então foi uma fase que a gente realmente ficou muito separadas, né? Mas ao mesmo tempo unidas pela questão da mesma experiência, né? Que tava passando pelas mesmas coisas em serviços diferentes, o que foi ótimo também pra gente pegar mais, trocar as figurinhas de como é que é no seu, como é que é no, né? Então isso foi realmente muito bom. Eu gostei, foi uma experiência maravilhosa, ainda bem que acabou a residência e a gente começou. Já tô aqui de novo, já tô aqui. Ai, gente, eu tô achando que hoje eu vou colocar a música do Despertador de novo pra você e vou assistir o desenho só em sua homenagem. Escutar a música We Remain, que era a música que a gente escutava também todo dia. Gente, então a gente vai terminar por aqui, né, hoje. Então, esse vídeo de hoje a gente falou um pouquinho dessa fase de preparo nosso, que, assim, não arrependo de jeito nenhum. Acho que uma das melhores fases da minha vida foi a residência. Não são todos os médicos que fazem residência médica, mas pra mim, especialmente, acho que pra gente, né, pra mim foi um divisor de águas. Foi muito, muito, muito importante pra mim. Eu realmente, assim, mudou muito a minha concepção e foi um aprendizado muito intenso. Foi uma fase muito boa, apesar de a gente ter ficado separado por esse tempo. Mas aí nos próximos 2 episódios a gente vai falar de formas individuais, né? Sobre como que foi essa experiência pra cada uma de nós duas. E por hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se vê então no próximo, individualmente. Não. A gente se vê. Até mais, gente. Tchau.